Olá a todos. Este vídeo é muito importante. Se eu pudesse fazer com que todos os brasileiros assistissem e, mais do que isso, lessem este texto que saiu hoje na Folha, na Folha de São Paulo, cujo link eu vou colocar aqui na descrição deste vídeo, e que é do Brian Winter, editor-chefe da Americas Quarterly, da revista Americas Quarterly, que confirma o que eu já venho dizendo no meu blog e dizendo em vídeos. Quer dizer, Bolsonaro é apenas um fantoche fascistoide do mercado estrangeiro, de Paulo Guedes, etc. E eu vou ler com vocês inteiro este texto. Então, para quem anda comemorando a denúncia do Ministério Público contra Alckmin, né? Mesmo com todos os motivos, porque nós sabemos da corrupção no alto escalão do PSDB e no conluio com o judiciário e com a mídia nesse sentido, né? Várias investigações paradas em litígios entre a justiça estadual, eleitoral, federal, e também várias prescritas. Deveria desconfiar, porque só agora, né, estão denunciando ele, inclusive cassação de direitos políticos. Deve desconfiar porque ele está sendo descartado. Será que não é porque a sua candidatura está completamente inexpressiva, inclusive em questão de intenção de votos? Então, quando um próprio americano, como é o caso aqui, fala ou escreve dos podres dos Estados Unidos, você para e ouve ou lê seriamente, né? Sobretudo quando não se trata de teoria da conspiração, se trata apenas de um jogo de mercado. Então, este é um texto urgente do Brian Winter, que realmente só confirma o que eu vim escrevendo no meu blog, falando em vídeos. E não só o Bolsonaro, o MBL vem pra rua, quer dizer, todos esses grupos não passam de lacaios e de fantoches, né? O próprio Instituto Milênio está por trás, e por trás do Instituto Milênio, Wall Street, né? A famosa rua com a Bolsa de Valores e o centro do coração nervoso do mercado estrangeiro. Está, portanto, o próprio mercado estrangeiro, seus interesses psicopatas, né? Porque eu vou ler inteiro com vocês o texto, que eu acho importante ler e também deixar disponível para vocês próprios lerem. Mas vejam esses dois últimos parágrafos, por exemplo. Por que é psicopata? Olha só. Há, por fim, o elemento moral. Como os investidores podem apoiar um candidato com posições como as de Bolsonaro sobre mulheres, minorias e direitos humanos? Essa é a pergunta mais fácil. Conheço muitas pessoas íntegras em Wall Street que sentem repulsa por Bolsonaro, mas elas admitem em conversas particulares que não há espaço para sentimentos. Como me disse uma, meu trabalho é garantir que os títulos sejam pagos na data. Quanto ao resto, cabe aos brasileiros decidir. Quer dizer, é aquilo que a Hannah Arendt já dizia dos nazistas, né? É uma burocracia, o mal é banal, né? Quer dizer, o mercado capitalista chegou a este nível puramente mercadológico, puramente de lucro, de capital, sem avaliar danos e nada disso. Então, são interesses psicopatas, banais, puramente algorítmicos e totalmente drásticos para o país. Não há, portanto, você que é apoiador deste candidato, como eu muitas vezes chamo, nenhum patriotismo ou nacionalismo. É mentira, é desvio de foco. Eles encontram um bode expiatório que é a esquerda e tal. É cortina de fumaça. O próprio histórico de votos dele enquanto deputado atesta. É entreguismo. Então, eu vou ler com vocês. Vejam só. Deixo na descrição deste vídeo também o link para vocês lerem diretamente. Mas acho importante ler. Por que tanta gente em Wall Street torce por Bolsonaro? Por um candidato que o odiava tanta austeridade que nos anos 90 apelou pelo fuzilamento de um presidente que ordenou um corte de gastos? Por alguém que quer mudar a composição do Supremo Tribunal Federal e indicar juízes ligados a ele? Que declarou 6 semanas atrás que na verdade não entendo de economia.
Bem, há duas respostas. Porque, graças em parte a Donald Trump, em 2018, a memória é curta. E porque os investidores estrangeiros, como muitos brasileiros, querem acreditar na possibilidade de um salvador. Para a parte de Wall Street que investe em países como o Brasil, o ano foi horrível até agora. Enquanto o mercado de ações dos Estados Unidos batia recordes com o corte de impostos e as medidas de desregulamentação de Trump, o principal índice de mercados emergentes registrava queda geral de 9%, puxado pelas baixas na Turquia, menos 55%, África do Sul, menos 21%, e Brasil, menos 20%. Um ano ruim quer dizer bonificação ruim. E pode até significar a perda do emprego. O Brasil é grande o bastante para empurrar uma virada na categoria, mas isso só vai acontecer se um presidente, entre aspas, amigo do mercado, Bolsonaro ou Alckmin, vencer. Uma vitória do PT, em contraste, poderia causar nova queda dos ativos. Nesse contexto, a maioria dos investidores parecia preferir Alckmin, mas o equilíbrio está mudando, e não só porque ele continua estagnado. A indicação por Bolsonaro de Paulo Guedes como ministro da Fazenda e depositário da ortodoxia econômica parece melhor a cada dia aos olhos do mercado. Sob a tutela de Guedes, Bolsonaro prometeu reforma nas aposentadorias e no mês passado chegou a mencionar a possibilidade do cálice sagrado de Wall Street, a privatização da Petrobras. Um investidor me disse, empolgado, que o Brasil pode ter seu primeiro presidente verdadeiramente liberal em pelo menos meio século. Calma lá, você talvez diga, e quanto ao passado não tão distante de Bolsonaro? É aí que entra Trump. O presidente dos Estados Unidos era membro registrado do Partido Democrata até 2010, mas na Casa Branca ele vem realizando os maiores sonhos republicanos em termos de corte de impostos e desregulamentação da economia. Os mercados financeiros estão sujeitos a modas e a coerência ideológica está fora de moda. Basta a explicação de Bolsonaro, as pessoas evoluem. É claro que essa abordagem acarreta riscos. Um presidente que talvez não tenha grande compromisso com a austeridade será capaz de tomar as decisões duras necessárias para reduzir um déficit ainda maior que o da Argentina, né, com o neoliberaloide Macri lá. Eu coloquei um vídeo aqui, 60% de juros, saques nos mercados, centralização de poder e de riqueza, que é o aspecto mais danoso do capitalismo, e aumento da pobreza. Ele conseguirá funcionar sem apoio claro do Congresso? Ou, diante de oposição, cumprirá sua velha promessa de fechar o Congresso? Alguns líderes que pisotearam instituições democráticas, de Recep Erdogan na Turquia e Daniel Ortega na Nicarágua, vêm enfrentando problemas. Mas se você conversar com investidores sobre os riscos do autoritarismo, muitos tenderão a responder: ouvimos o mesmo sobre o Trump e as coisas estão ótimas, ou qualquer um menos Lula. Há, por fim, o elemento moral. Como os investidores podem apoiar um candidato com posições como as de Bolsonaro sobre mulheres, minorias e direitos humanos? Essa é a pergunta mais fácil. Conheço muitas pessoas íntegras em Wall Street que sentem repulsa por Bolsonaro, mas elas admitem em conversas particulares que não há espaço para sentimentos. Como me disse uma, meu trabalho é garantir que os títulos sejam pagos na data. Quanto ao resto, cabe aos brasileiros decidir. This is the real world, my friend.